Boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês, onde nós temos esse tempo de estudar um pouco mais da palavra do Senhor, iniciando a semana aqui na presença de Deus. Convido aos irmãos a gente adentrar a Deus em oração. Lembrando também que se você tem algum pedido de oração e queira fazer, se sinta na liberdade, pode escrever aí no chat que nós vamos procurar ler e também na próxima live estar orando pelo seu pedido de oração. Então nós sempre estaremos aqui orando um pelos outros. Vamos orar. Querido Pai, obrigado, Senhor Deus, pelas bênçãos celestiais que o Senhor tem nos concedido na pessoa de Jesus Cristo. Obrigado pela pessoa do Espírito Santo que habita também em nossos corações. E rogamos a Ti, Senhor Deus, para que neste momento o Teu Santo Espírito esteja atuando em nossas vidas, esteja abençoando o estudo da Sua palavra e que o Seu Santo Espírito venha aplicar a Tua palavra em nossos corações, trazendo as transformações necessárias, Senhor Deus, para o nosso dia a dia e que assim possamos ter, Senhor Deus, um bom testemunho diante das pessoas deste mundo para que eles possam enxergar desta maneira a luz de Jesus Cristo em nossas vidas. Essa é a minha oração que eu lhe faço, em nome de Jesus, que o Senhor esteja também abençoando a todos que estão nos acompanhando, nos ouvindo, abençoando, Senhor Deus, as suas famílias, suprindo as suas necessidades. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Então vamos aqui tirar um pouquinho do nosso tempo para estudar um pouco mais da palavra de Deus. No domingo, ontem, nós estudamos à noite um pouco sobre a ira de Deus. E eu gostaria de dar continuidade neste estudo, falando um pouco mais sobre a ira de Deus. Nós vimos na mensagem de noite as manifestações da ira de Deus em ocasiões especiais, principalmente vendo as ocasiões futuras que o livro do Apocalipse ele revela para a gente. Então nós vimos ali a manifestação de Deus na tribulação, a manifestação da ira de Deus nesse período, ele derramando a sua ira no período da tribulação. 7 selos se abrindo, coisas ruins acontecendo na terra. 7 taças sendo derramadas, coisas ruins acontecendo na terra. 7 trombetas sendo tocadas, coisas ruins acontecendo na terra. Foi o derramar da ira de Deus no período da tribulação. Vimos também o derramar da ira de Deus no período do Amargedon, onde será a segunda vinda de Jesus Cristo, onde ele virá aqui para a terra e ele destruirá todo o exército inimigo que ficou do lado do anticristo e rejeitou a Jesus Cristo. Então todas essas pessoas, todas elas serão destruídas pela ira de Deus na manifestação de Jesus Cristo. Também a palavra de Deus nos mostra a manifestação da ira de Deus no dia do julgamento dos ímpios, onde todos os ímpios se comparecerão perante a Jesus Cristo e todos eles serão julgados. E ali a manifestação da ira de Deus estará presente em todas as pessoas, ali contra todas as pessoas, pois elas em vida rejeitaram a Jesus Cristo. E também vimos a manifestação eterna da ira de Deus no lago de fogo, onde todas as pessoas que não creram em Jesus Cristo serão lançadas no lago de fogo. E ali, sem mistura, estarão provando da ira de Deus eternamente, onde será o tormento eterno. Mas hoje, falando um pouco mais sobre esse atributo que Deus ele tem, essa característica de Deus, que é a sua ira, e sempre lembrando, a ira de Deus nunca é pecaminosa. A nossa ira, muitas vezes, quando nós manifestamos a nossa ira contra alguém ou contra alguma situação, muitas das vezes a nossa ira ela é pecaminosa, ela está envolvida com alguma pecaminosidade. Mas a ira de Deus não. A ira de Deus é santa, a ira de Deus é justa. Ela sempre se revela ali pontualmente contra o pecado e contra o pecador que cometeu aquele tipo de pecado. Deus, um dos atributos de Deus também é a sua ira. De tantos atributos que ele tem, um deles também é a ira de Deus. E hoje eu gostaria de estudar mais especificamente, vendo alguns versículos, nós vamos ver aqui um pouco sobre a ira de Deus, sobre os pecados pessoais. Então perceba bem,
hoje nós vamos ver a ira de Deus sobre pecados das pessoas, os pecados pessoais. Meus irmãos, uma das coisas que a palavra de Deus ela fala para nós é que a ira de Deus se manifesta do céu contra os pecados pessoais, contra os pecados das pessoas. E nós vamos ver aqui algumas manifestações da ira de Deus em ocasiões oportunas contra o pecado, porque todo pecado em que nós cometemos, ele é contra Deus. E este pecado contra Deus ali faz aparecer a ira de Deus contra o nosso pecado. Por exemplo, olha só uma primeira manifestação da ira de Deus contra o pecado. A ira de Deus, ela se manifesta na idolatria. Então, o pecado de idolatria faz com que a ira de Deus se manifeste na vida da pessoa que está adorando outros deuses. E olha só, Êxodo capítulo 32, versículo 10, este contexto aqui é quando o povo de Israel estava caminhando pelo deserto, ali no Monte Sinai, e Moisés, ele se demorou um pouco ali no Monte Sinai, e o povo já não sabia mais dele, não tinha notícias sobre ele. Então, o que o povo fez? Construíram ali um bezerro de ouro. E Arão, que estava liderando aquele povo, disse, olha, este Deus aqui foi o Deus que tirou vocês da terra do Egito. E o povo já estava planejando retornar novamente para a escravidão. Neste contexto de idolatria, onde eles construíram um bezerro de ouro, onde eles estavam adorando algum Deus inventado deles, que eles aprenderam lá na terra do Egito, a ira de Deus se manifesta contra o pecado deles. E diz assim, Êxodo capítulo 32, versículo 10, fala assim, agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, ou seja, a minha ira, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Aqui, meus irmãos, Deus ele estava falando com Moisés, e nessa conversa ele estava manifestando a sua ira. Eu vou destruir este povo. A minha ira está se acendendo. E de você, Moisés, eu vou fazer uma grande nação. Mas o povo que está adorando outros deuses, eu destruirei este povo. Só que depois, no contexto, nós vemos ali a misericórdia de Deus sobre eles. Mas aqui, nós vemos a ira de Deus se manifestando contra o pecado da idolatria. O pecado de adorar outros deuses. Mas olha só um outro texto também. 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 25, mais um texto somente para provar que a ira de Deus se manifesta contra o pecado de idolatria. E diz assim esse texto, visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira, com todas as obras das suas mãos, o meu furor está derramado sobre este lugar e não se apagará. Olha só, meus irmãos, dois textos onde nós vemos que o pecado da idolatria faz com que a ira de Deus ele se manifeste. Nós que somos cristãos, dificilmente nós nos curvaremos perante uma imagem. Só que nós podemos colocar outras coisas em nosso coração, ali em primeiro lugar em nosso coração. E assim nós estamos adorando outros deuses. Por exemplo, nós podemos estar adorando o dinheiro no lugar de Deus, colocando o dinheiro em primeiro lugar em nossa vida. Nós também podemos colocar algum familiar, algum ente querido em primeiro lugar em nossa vida e deixar Deus de lado. Às vezes você pode colocar o seu namoro em primeiro lugar em sua vida e deixar Deus de lado. Quantos jovens, ao iniciar o namoro, não abandonam a igreja? Somente começar o namoro e ele já começa a se desviar dos caminhos de Deus, colocando o namoro em primeiro lugar na sua vida. Pecado de idolatria. E a palavra de Deus fala que a ira de Deus se manifesta contra o pecado de idolatria. Evidentemente, nós crentes, nós não perdemos a salvação. E nós não vamos provar a ira eterna de Deus. Só que a ira de Deus pode se manifestar na vida do crente como um castigo, como uma punição pelo pecado que nós cometemos aqui na terra. Mas nós sabemos que nós temos a salvação totalmente garantida pelo sacrifício de Jesus Cristo. Mas são versículos
que mostram que a ira de Deus se manifesta contra pecados pessoais. E aqui nós vemos a ira de Deus se manifestando contra o pecado de idolatria. Outra situação também, a ira de Deus, ela se manifesta em quem zomba dos mensageiros de Deus. Olha só, um perigo, zombar daqueles que estão levando a mensagem de Deus. Diz assim, 2 Crônicas, capítulo 36, versículos 15 e 16, mostrando que a ira de Deus se manifesta contra as pessoas que zombam dos pregadores ou dos mensageiros de Deus. Diz assim esse texto: O Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. Este foi um dos pecados que a nação de Israel cometeram. Deus sempre enviava os seus mensageiros, sempre enviava os seus profetas para falar das palavras de Deus para o povo, com o intuito de levar o povo ao arrependimento. Mas a nação de Israel constantemente zombava desses profetas, zombava dos mensageiros de Deus e rejeitavam completamente a mensagem de Deus. Desta maneira, a ira de Deus se manifestou contra esses zombadores. E aqui, meus irmãos, nós vemos um perigo de zombar da palavra de Deus, um perigo de desprezar a palavra de Deus, desprezando assim também os pregadores que estão aqui levando a palavra de Deus. Muitas pessoas hoje, incrédulos, que não creem em Jesus Cristo, estão constantemente zombando da palavra de Deus, zombando dos mensageiros de Deus, rejeitando completamente a palavra de Deus. Deus está constantemente mostrando a sua graça, mostrando o seu amor, mostrando a sua misericórdia. Mas um dia, essas pessoas, elas provarão da ira eterna de Deus no lago de fogo, porque estão zombando dos mensageiros, estão zombando da palavra de Deus. E foi por esse motivo que Deus derramou a sua ira sobre a nação de Israel, porque o seu próprio povo estava rejeitando aqueles que estavam representando Deus aqui na terra, que no caso eram os mensageiros, no caso eram os profetas que estavam falando da palavra de Deus para o povo, mas eles não quiseram saber. Manifestação da ira de Deus contra quem zomba dos mensageiros e da palavra de Deus. Uma outra situação, manifestação da ira de Deus, a ira de Deus, ela se manifesta contra o casamento com o pagão. Olha só, o crente que se casa com um pagão, que quer se juntar no matrimônio com alguém que não creu em Jesus Cristo, que não aceita Jesus Cristo como Salvador de sua vida, a ira de Deus se manifesta nesse tipo de casamento também. Deus não aceita esse tipo de casamento, da luz com as trevas. Olha só o que diz Esdras, capítulo 10, versículo 14, diz assim para nós sobre a ira de Deus se manifestando contra o casamento que não é do agrado de Deus. Diz assim esse texto: Ora, que os nossos príncipes decidam por toda a congregação e que venham a eles em tempos determinados todos os que em nossas cidades casaram com mulheres estrangeiras, e com estes os anciãos de cada cidade, os seus juízes, até que desviemos de nós o brasume da ira do nosso Deus por esta coisa. Olha só a situação aqui do livro de Esdras, do livro de Neemias também, conta a história do povo de Israel que ficou 70 anos no cativeiro, mas agora eles estão retornando do cativeiro, voltando para a terra de Canaã e reconstruindo a cidade de Jerusalém, os muros de Jerusalém, reconstruindo o templo. Só que este povo que ficou no cativeiro 70 anos por causa dos pecados que eles cometeram constantemente contra Deus, eles estão retornando aqui agora, só que eles estão cometendo um outro pecado agora. Eles estavam se casando com mulheres estrangeiras lá na terra de Canaã.
estavam se casando com mulheres pagãs, com mulheres que não eram do agrado de Deus, pois elas não reconheciam a soberania de Deus. E aqui, meus irmãos, nós vemos a ira de Deus sobre a nação de Israel, logo depois eles retornando do cativeiro por causa do casamento que não é do agrado de Deus. E a Bíblia todinha, desde Gênesis a Apocalipse, sempre vai mostrar para nós que Deus ele deseja a separação da luz com as trevas. Foi isso que ele fez já na criação. Lá na criação, Deus criou a luz e fez separação da luz com as trevas, chamando a luz dia e as trevas ele chamou noite. Sempre Deus ele fez essa separação, porque Deus é um Deus santo, ele não quer ali contato com o pecado. E ele ensina isso também no casamento, ele também vai ensinar isso no namoro. Você que é cristão, você não pode procurar uma menina ou um rapaz que não seja cristão para o namoro. Isso não é do agrado de Deus. Não é do agrado de Deus o casamento de pessoas que não professam a mesma fé. Não é do agrado de Deus. A Bíblia chama isso de julgo desigual. E olha só o que a palavra de Deus diz em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 e 15. Diz assim sobre essa união que não é do agrado de Deus. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Olha só, a ira de Deus se manifesta em casamentos que não são do agrado de Deus. E Deus deixa bem claro nestes textos aqui, que união vai ter entre o crente e o incrédulo. Não é, meu irmão, do agrado de Deus que você se relacione amorosamente com uma pessoa que ainda não professa a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A Bíblia chama isso de julgo desigual. Vai pesar na sua vida, essa união vai pesar na sua vida, este tipo de namoro com uma pessoa que não ainda se rendeu a Jesus Cristo. A ira de Deus se manifesta também no casamento ou no namoro que não é do agrado de Deus. Mais uma situação, então, para a gente terminar. A ira de Deus, ela também se manifesta contra a incredulidade. O pecado de não confiar em Deus também faz com que a ira de Deus se manifeste na vida da pessoa. Olha só o que diz Salmos, capítulo 95, o versículo 11, diz assim: Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Olha só o que Deus está falando. Jurei na minha ira, a ira de Deus se manifestando, e ele diz, não entrarão no meu descanso. E aqui, neste contexto, nós temos a nação de Israel, pelo fato deles não terem crido em Deus, por causa do pecado da incredulidade, não confiando em Deus para adentrar na terra de Canaã, quando eles estavam caminhando pelo deserto. Deus ele fala para aquela geração que pecou, aquela geração que era incrédula, olha só, eu me irei contra vocês, e na minha ira eu jurei, vocês não irão entrar nesse meu descanso, vocês não irão entrar na terra de Canaã. Podem voltar para o deserto e vocês ficarão andando 40 anos no deserto, até que toda essa geração morra, e somente os seus filhos que crescerão no deserto, eles sim entrarão na terra de Canaã. O pecado da incredulidade faz com que a ira de Deus se manifeste na vida da pessoa. Foi o que aconteceu com a nação de Israel. Eles pecaram contra Deus com o pecado da incredulidade e por causa disso eles provaram da ira de Deus como um castigo aqui na terra, na vida deles. Mais um versículo, Romanos capítulo 1, versículo 18, diz assim para nós: A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. E é dessa maneira que a ira de Deus ela se manifesta contra as pessoas que não aceitam a palavra da verdade, mas são incrédulas a Deus, não aceitando a mensagem de Deus. E nós vemos aqui a ira de Deus se manifestando contra essas pessoas. Meu irmão, qual que é o pecado que você tem cometido que talvez
possa ali trazer a ira de Deus ali como uma punição, como um castigo para a sua vida. Porque Deus, ele sempre vai castigar os seus filhos. Se você é um filho de Deus, saiba disso, o seu Pai Celestial vai te castigar, com o intuito de corrigir a sua vida, tirar você do caminho errado e colocar você no caminho certo. Qual o pecado que você tem cometido? Saiba de uma coisa, você pode se achegar a Deus e pedir perdão pelos seus pecados, e certamente Ele estará pronto para te perdoar. Porque a palavra de Deus, ela diz assim em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim para nós: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Olha só, Deus, ele está pronto para perdoar os nossos pecados. Basta simplesmente você confessar os seus pecados a Deus, ele está pronto para perdoar. Deus é um Pai amoroso, um Pai que está pronto a abraçar os filhos que se arrependem dos seus pecados. E ele está pronto para te abraçar. E se você não tem ainda Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, saiba que a ira de Deus ainda está sobre você, mas você pode sair debaixo dessa ira indo até Jesus Cristo, indo até a cruz do Calvário, onde você pode encontrar perdão pelos seus pecados. Confesse a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida e saiba que Deus também está pronto em te perdoar e te receber nos seus braços eternos. Vamos orar? Querido Pai, obrigado, Senhor Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado e obrigado pela Tua palavra e obrigado que aprendemos sempre um pouquinho mais do Senhor. De tantos atributos que o Senhor possui, hoje nós aprendemos um pouquinho mais desse atributo que é a ira do Senhor. Que o Senhor esteja nos abençoando para que possamos sempre temer ao Senhor e sermos zelosos com o nome do Senhor e ao serviço a Ti também. Em nome de Jesus, esteja abençoando esses que estão nos acompanhando e nos ouvindo. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos, que Deus então continue abençoando a todos vocês e que os irmãos continuem nos acompanhando em nossos próximos estudos. Deus abençoe a todos.